Olá, guerreiros e guerreiras, estamos na aula 3 do Código de Trânsito Brasileiro, Legislação de Trânsito, uma matéria que cai aí em concursos do Detran, concursos da Polícia Rodoviária Federal, né, concursos relacionados, que tem temas relacionados a trânsito. Então, estamos seguindo aqui, destrinchando cada um dos artigos, um a um, explicando cada um dos tópicos de legislação de trânsito. E nós já fizemos aqui a aula 1, e a aula 2. Se você não assistiu, em algum lugar da tela vai aparecer um card para você com o link para as aulas anteriores. Sugiro que, se você não tenha visto, você dê uma olhada antes de seguir aqui na aula 3, porque os conceitos eles vão se complementando ao longo de cada aula. E vamos lá. Na aula 3, nós vamos falar sobre o artigo 5º, a seção 1, artigo 5º, as disposições gerais. E nossa dinâmica aqui é a seguinte: nós vamos ler juntos aqui o artigo 5º e vamos fragmentá-lo em pedaços menores para que a gente consiga trazer à luz e o entendimento nesse artigo, tá? Então vamos lá. O artigo 5º diz o seguinte: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Ou seja, um monte de coisa. Só que é um monte de coisa feito por várias entidades, né? E a gente tem que começar abrindo esse artigo em pedaços menores para que a gente consiga entender o que cada uma dessas entidades faz de fato. Vamos dar uma olhadinha então. Resumindo, o que é o Sistema Nacional de Trânsito? A gente pode resumir como uma rede de órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, veja, federais, estaduais e municipais, que trabalham juntos para organizar e fiscalizar o trânsito no Brasil. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é uma rede com órgãos federais, estaduais e municipais que trabalham juntos para organizar e fiscalizar o trânsito no Brasil. Ficou mais fácil de entender do que o que está lá no artigo de fato, que está mais denso, né? E vamos lá, a primeira pergunta que vem depois dessa pergunta é: o que esses órgãos fazem na prática e quem são eles, né? E eu acho que a analogia de equipe funciona bem aqui. Cada um nessa equipe tem um papel muito distinto, e é esse papel que a gente precisa entender, e entender também quem são esses membros da equipe do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos lá então. Na parte de planejamento e administração do Sistema Nacional de Trânsito, a gente tem 3 grandes órgãos aqui. A gente tem o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele planeja, ele faz as políticas nacionais de trânsito. E olha só, isso aqui é muito importante que você tome nota, porque entender o que cada um desses órgãos faz vai ajudar a responder um monte de questão, e principalmente em bancas como a FGV e Sebrasp, tá? Então fiquem espertos aí. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, ele planeja políticas nacionais de trânsito, ok? Acho que está bem resumido aqui. Já o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, o que ele faz? Ele administra o sistema de trânsito. Então, um cria política e o outro administra esse sistema de trânsito. Só que aí junto você tem as prefeituras, né? A prefeitura, ela tem uma capilaridade menor. Aliás, ela tem a capilaridade maior, né? Porque ela se abre em muitos municípios, né? Então, o que ela faz? Ela planeja o trânsito local nas cidades. Então, você tem um que cria as políticas nacionais, um que administra esse Sistema Nacional de Trânsito e o que planeja o trânsito local. Só que ele faz planejamento do trânsito local, a prefeitura, baseado
nas políticas e nas leis que o CONTRAN, que o Conselho Nacional de Trânsito, elaborou. Esse é o ponto, tá? Então, por exemplo, se a prefeitura quer criar uma ciclovia, ela pode criar uma ciclovia desde que ela esteja dentro das diretrizes que o CONTRAN criou para que seja construída uma ciclovia dentro daquele conjunto de leis que o CONTRAN determinou, tá certo? Aquela regulamentação. Então, aqui nós temos a primeira etapa, que é de planejamento e administração. Só que depois disso, depois que eu planejo, né, eu tenho a normatização, eu crio regras para isso. Quem cria as regras e resoluções é o CONTRAN. Depois, quem complementa com alguma regra é o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. Ele complementa com alguma regra, mas ele não contraria a regra do CONTRAN. Ele segue a regra do Conselho Nacional de Trânsito, certo? Então, por exemplo, o CONTRAN, ele criou a resolução que obriga capacete de motociclistas. Quem criou foi o CONTRAN, né? Então você tem a parte de normatização, quem cria as normas, quem cria as regras é o CONTRAN, juntamente com o CETRAN. E aí você tem o registro e licenciamento de veículos. Dois órgãos cuidam dessa parte. Um é o DETRAN, muito conhecido, né? Quando você compra um veículo, por exemplo, vem emplacar, você vai até o DETRAN, registra e licencia o veículo, e o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, ele mantém um registro nacional dos veículos, através do Renavan do veículo. Então você tem dois órgãos que cuidam da parte de registro e licenciamento de veículos. A habilitação de condutores, quem cuida é o DETRAN junto com as autoescolas. A autoescola, ela dá as aulas teóricas e práticas, o DETRAN aplica a prova e emite a CNH. Né? Você faz o exame médico, leva junto você emite ele junto para o DETRAN, você faz as aulas na autoescola, faz a prova para você poder tirar a carteira de carro, moto, caminhão e por aí vai, tá certo? Então, você tem esses dois órgãos que cuidam de habilitações de condutores. Na parte de educação para o trânsito, a gente já tem a Polícia Rodoviária Federal participando dessa parte de educação para o trânsito. Então você tem o DETRAN, que faz campanhas educativas, as prefeituras que fazem educação nas escolas municipais, né? Tem um foco ali com pais e alunos nas escolas municipais, um foco de educação para o trânsito. Já a Polícia Rodoviária Federal, ela faz campanhas em rodovias. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar, por exemplo, numa blitz e receber um folheto, uma orientação da Polícia Rodoviária Federal. Tem as campanhas nas rodovias. O próprio ato de fiscalizar, ele tem um caráter educativo, né? Tá? Então, é importante ter essa visão que a PRF também atua com educação para o trânsito. Na parte de engenharia de trânsito, a gente tem o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que atua nas rodovias estaduais, e o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, que atua nas rodovias federais, com essa parte de engenharia de trânsito. Agora, a prefeitura, né, ela atua principalmente nas vias urbanas, que ela tem a administração. E você tem o CET, o CET, que instala semáforos, né, por exemplo, e você tem o DENIT, que reforma uma BR, por exemplo, uma rodovia federal, tá? Olhando para a parte de fiscalização e policiamento, aí sim a gente tem a Polícia Militar atuando junto, os guardas municipais também, os agentes de trânsito, né, atuando junto, e a PRF, cada um em uma esfera diferente. A PRF fiscaliza a rodovia federal, a Polícia Militar, o batalhão de trânsito ali, fiscaliza as rodovias estaduais, as guardas municipais, ou os agentes de trânsito, fiscalizam nas cidades e aplicam multas, principalmente aquela parte de estacionamento irregular e tal. Os guardas municipais têm uma atuação, os agentes de trânsito têm uma atuação forte nisso, né? Olhando agora para a parte de julgamento de infrações, a gente tem duas instâncias, vamos chamar assim, duas instâncias. Se você tomou uma multa, por exemplo, que você julga que é injusta, né? Você entra com recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infração, conhecida como JARI. Se essa junta entender que você está certo, ok,
ela deferiu o seu pedido, ela aceitou o seu pedido e está tudo certo. Se ela entender que você continua errado e você não concordar, você entra com recurso. E esse recurso quem julga é o CETRAN. Então é a segunda instância, né, de recurso, é o CETRAN. Se ele acatar o seu pedido, deferir o seu pedido, está tudo certo, resolve. Se não, se ele mantiver, você tem aí então a multa, você vai ter que pagar a multa, tá? Então, julgamento de infração, 2 instâncias, o JARI na primeira instância, o CETRAN na segunda instância de recurso. A parte de fiscalização e policiamento, acabei voltando aqui, me desculpa, né? Então, o que a gente passou aqui? A gente falou de 3 esferas, né? Que são as esferas federal, estadual e municipal. Dentro de cada esfera, a gente tem na federal o CONTRAN, DENATRAN, a PRF e o DENIT. Na estadual, o DETRAN, CETRAN, Polícia Militar e DR. Na municipal, Prefeitura, CET, guardas municipais e agentes de trânsito. Todos eles trabalham juntos. Então, essa equipe ela tem papéis muito distintos, bem definidos, né? Elas fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, né? Eles são os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito e com papéis e responsabilidades extremamente bem definidas. Esse material aqui, ele está disponível para download. O link para download ele está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? É só você acessar o sounotamáxima.com.br, tem a parte de materiais gratuitos, você baixa e vale dar uma lida nesse material para poder fixar esse conteúdo. Eu sugiro também que você tome nota, tente anotar o que faz cada um desses órgãos, porque vai te ajudar também na prova, tá certo? É isso, então baixe grátis o material, o link está na descrição do vídeo. A gente passou aqui pelo artigo 5º, né? Então só fechando aqui o artigo 5º, o que a gente falou? O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos, que você já sabe quais são os órgãos e entidades da União, que são os federais, dos estados, né? Os estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. A gente entendeu quem são esses órgãos, que têm por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração. A gente também entendeu cada uma dessas atividades aqui, quem faz, né, cada uma dessas atividades aqui. Esse é o artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, a letra C, conforme está na resolução. Tá? Baixe o material, está disponível para download, o link está na descrição. Se você não segue o canal, segue para poder ajudar e fortalecer o canal. Clique em curtir, comenta com suas dúvidas. A gente responde suas dúvidas o mais rápido possível. Compartilha esse conteúdo com amigos e salva para você voltar nesse conteúdo e estudar novamente. Acesse o site sounotamáxima.com.br. Lá tem um monte de conteúdo, né, relacionado à legislação de trânsito e outras disciplinas voltadas para concurso público. E, além disso, você tem o game do Nota Máxima, né? Você tem o game de questões onde você passa por uma bateria de questões com níveis no estilo game mesmo, né? Um jogo mesmo, onde você vai mudando de nível assim que você resolve essas questões. Isso ajuda a fortalecer o seu conhecimento sobre legislação de trânsito e sobre qualquer outra matéria que está no seu edital. Tá certo? Participa do game, acesse o site sounotamáxima.com.br. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir, seguir e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Até breve, ative as notificações do sininho para poder saber quando sair o próximo vídeo.